Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Será que vale a pena então investir no fundo imobiliário JSAF11? Vamos entender nesse vídeo. Mas antes, se você aí não é inscrito no canal, inscreva-se e se gostar desse vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para você. E antes da gente começar, investidores, um recado importante para vocês. Agora a Tríade, ela tem um Instagram. Eu vou deixar o QR Code para você se inscrever aqui na tela. Bom, chega de enrolação. Será que vale a pena então a gente investir no fundo JSAF11? Para quem não sabe, investidores, esse fundo ele é um fundo FOF, ou seja, é um fundo composto de outros fundos imobiliários. Tem muitos investidores hoje no mercado que ficam com o pé atrás de investir em um fundo que investe em outros fundos imobiliários. Porém, investidores, a ideia aqui do vídeo é trazer um pouco mais de segurança para vocês. Então, para a gente começar, esse fundo hoje ele é administrado pelo Banco Safra, ou seja, é uma instituição aí no mercado de peso, ou seja, uma instituição que traz muita segurança para você investidor. Trazendo aqui para vocês alguns dados importantes desse fundo imobiliário, o valor da cota dele atualmente está em R$ 86,01 e nos últimos 12 meses ele distribuiu o equivalente a praticamente aqui 13% em dividendos. Portanto, investidores, ao ano ele vai distribuir aqui para os seus cotistas quase 13% em dividendos. E vale um destaque, a sua cotação vem subindo aqui nos últimos 12 meses o equivalente a 4,25%. Ou seja, parece que o mercado aí está de olho nesse fundo imobiliário. Vamos dar uma olhada aqui nos números fundamentalistas desse fundo. Esse fundo imobiliário ele tem de valor de patrimônio o equivalente a 144 milhões. E o indicador P sobre VP ele mostra pra gente atualmente que a sua cota está sendo negociada abaixo do seu valor de patrimônio. Ou seja, a gente tem aqui basicamente um desconto de 7% para investir nesse fundo. E uma informação também que é importante, esse fundo ele tem caixa hoje disponível equivalente a R$ 1 milhão. Um ponto importante, investidores, que vocês sempre têm que olhar é a liquidez diária. Esse número aqui, ele quer dizer que diariamente é negociado lá na B3 R$650 mil em cotas desse fundo. E esse número ele mostra para você a facilidade que você vai ter em comprar e vender as cotas lá na B3. Então é importante você como investidor ficar sempre de olho na liquidez dos fundos que você está investindo. Aqui embaixo, investidores, a gente tem a tabela de dividendos. E eu sempre gosto de agrupar aqui por ano e pegar o período máximo disponível para a gente ter uma visão geral desse fundo. Bom, como a gente pegou aqui o período máximo disponível de histórico desse fundo, deu para perceber que esse fundo ele começou a distribuir dividendos em 2021. Então é muito provável que esse fundo tenha sido aberto em 2021. Mas a gente vai verificar essa informação lá no relatório gerencial desse fundo. Mas como a gente pode perceber, no primeiro ano aqui ele distribuiu o equivalente a R$ 1,41, nesse ano de 2022 ele chegou a distribuir R$ 11,10 e até o momento, no ano de 2023, ele já distribuiu R$ 4,65 por cota. Como eu mencionei para vocês, investidores, esse fundo ele investe em outros fundos imobiliários e a gente consegue ter acesso às informações aqui no portfólio do fundo. Aqui dentro do portfólio a gente consegue ver todos os tickers, todos os fundos imobiliários que esse fundo está investindo e aqui o segmento de negócio. Então a gente está falando aqui que esse fundo ele investe em lajes corporativas, ele investe em fundos mistos, em fundos de papel e também, por incrível que pareça, ele investe em fundos de fundos. Aqui nessa tabela a gente tem uma informação super importante. Aqui a gente tem o percentual do patrimônio desse fundo que está investindo em outros fundos imobiliários. E essa informação ela é relevante, pois se, por exemplo, esse fundo ele investe em algum desses papéis, ele tem uma concentração muito alta, isso causa um risco aí para nós investidores. Pois, por exemplo, se esse fundo imobiliário aqui der algum problema e ele tiver com uma concentração de 50% do patrimônio desse fundo, a gente vai ser drasticamente impactado na hora de receber os nossos dividendos. Então é importante a gente olhar como que o gestor está distribuindo o percentual do patrimônio líquido do fundo, que é o percentual de grana que esse fundo tem, dentro dos seus investimentos. Então, é sempre importante ficar de olho. Bom, investidores, como o site Status Invest ele não traz todas as informações necessárias para a gente, eu sempre recomendo que vocês olhem lá no relatório gerencial do fundo as informações que o gestor compartilha com o mercado. Então, aqui no finalzinho do site Status Invest, a gente tem aqui o quadro de comunicados e aqui eles deixam um link direto lá do relatório gerencial. Vamos lá dar uma olhada para a gente ter acesso a todas as informações desse fundo.
Aqui no relatório gerencial investidores, a gente vai ter acesso a todas as informações desse fundo. Como a gente pode ver, né, a gente tem a informação aqui que esse fundo ele é administrado pelo Banco Safra. Nesse quadro, o gestor ele compartilha com a gente, por exemplo, o valor fechado da cota no mês em que esse relatório foi disponibilizado, o valor de mercado atualmente desse fundo, quantidade de cotistas, a liquidez diária, né, que é aquela liquidez que a gente viu lá no site Status Invest também, os dividendos anunciados para esse último mês. Ou seja, aqui a gente tem basicamente um resumão de todos os números desse fundo imobiliário. E dando uma olhada aqui, seguindo no fundo imobiliário, a gente vai ter acesso a algumas informações importantes. Lembrando que quando a gente olhou a tabela de dividendos, deu para perceber que esse fundo ele foi iniciado no ano de 2021. E realmente, a gente tem essa informação aqui no relatório. O início desse fundo foi no mês 10 de 2021, ou seja, bateu aí as informações do site Status Invest com o relatório gerencial. Dando uma olhada aqui nesse quadro do lado direito, a gente tem algumas informações bem relevantes. Aqui, investidores, o gestor ele compartilha conosco a taxa de administração desse fundo, que hoje está em 1%, e também esse fundo ele tem uma taxa de performance, ou seja, uma taxa que estimula o gestor desse fundo a sempre bater o benchmark. E vai no destaque que o benchmark desse fundo é o IPCA mais o IMAB. Bom, investidores, seguindo aqui no relatório gerencial, a gente tem diversas outras informações que eu não vou entrar nos detalhes agora para esse vídeo não ficar muito comprido. Mas de qualquer forma, a gente vai abordar aqui as informações mais importantes. Aqui nesse gráfico, o gestor ele compartilha conosco a participação por segmento, ou seja, seria o percentual do patrimônio investido nos fundos imobiliários por segmento. Então a gente está falando aqui que, por exemplo, 28% desse fundo está em caixa, né? 27% está investindo em recebíveis imobiliários, ou seja, em fundos de papel. A gente tem aqui 2% em residencial e desenvolvimento, 4% o gestor está investindo em logística, 9% em fundos de fundos, 1% em shoppings e 29% em lajes corporativas. Deu para perceber, investidores, que o gestor ele está tentando diversificar bem o patrimônio em diferentes tipos de fundos imobiliários, e isso para nós investidores é bom, pois diminui o risco de algum problema em algum setor específico. E logo aqui ao lado, investidores, a gente tem a participação por tipo de ativo, ou seja, aqui a gente tem a carteira de ativos que compõe esse fundo imobiliário. E a gente pode identificar também aqui o valor de patrimônio líquido para cada um desses fundos, da mesma forma que a gente havia visto lá no site Status Invest. Porém, é claro que aqui no relatório gerencial, como ele é referente ao último mês, ele está muito mais atualizado. E olhando esse gráfico aqui, investidores, fica apenas um ponto de atenção. A gente vê que o gestor ele está acumulando, né, ele está concentrando muito o valor de patrimônio nesses três principais fundos. Ou seja, por exemplo, se esse fundo aqui ele tiver algum problema de inadimplência ou ele der qualquer tipo de problema e não pague, né, não distribua os dividendos para esse fundo, nós investidores seremos impactados, pois ele representa quase 10% do total do patrimônio desse fundo. O que eu estou tentando dizer para vocês com isso, investidores? Que esse gestor ele poderia equilibrar melhor o patrimônio líquido dentro desses fundos. Dessa forma, ele faria uma diversificação muito mais balanceada, e se algum desses fundos apresentasse algum problema, o impacto para nós investidores seria o menor possível. Portanto, esse é o único ponto de atenção que eu tenho para deixar para esse fundo do Banco Safra. E no meu ponto de vista, investidores, parece ser um excelente fundo que distribui um excelente dividendo, né? 13% hoje é bastante dividendo aí para um fundo imobiliário no mercado. A gente tem uma empresa de renome aí por trás, que é o Banco Safra, e o gestor também vem fazendo um excelente trabalho na administração do fundo. E agora, investidores, uma informação muito importante antes de vocês decidirem investir ou não nesse fundo imobiliário. Esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda desse fundo imobiliário. O nosso objetivo, investidores, é trazer para vocês todas as informações necessárias para que vocês possam tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilize essas informações com sabedoria. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.